Olá, segundo ano, sejam todos muito bem-vindos à correção da semana 4 do PET volume 2 de História, segundo bimestre. E o tema de vocês na semana 4 é analisar os impactos da transferência da corte portuguesa entre os hábitos e costumes da vida colonial. Então vamos lá? Atividades. Mudanças culturais provocadas pela permanência da corte portuguesa no Brasil de 1808 a 1821. Então, gente, quando a corte veio para o Brasil, no final aí de 1807, a família real todinha, os nobres e seus criados, traziam consigo os livros da enorme Biblioteca Real de Lisboa, que deu aí a origem à Biblioteca Real aqui no Rio de Janeiro, hoje é a Biblioteca Nacional. Depois de instalar-se no Rio de Janeiro, o governo de Dom João passou a modernizar a cidade, abrindo novas ruas e construindo novas casas com grandes jardins e quintais para abrigar o grande número de nobres portugueses que vieram com a família real. A primeira coisa que eles fizeram foi dar uma modernizada ali no centro do Rio de Janeiro, para poder ficar com uma cara mais europeia. A construção do Teatro Nacional, da Biblioteca Nacional, entre outros, né, como o Jardim Botânico, outras coisas que eu deixei aqui destacados para vocês, o Observatório Astronômico e o Horto Real, que hoje é o Jardim Botânico do Rio de Janeiro, fundou a Imprensa Régia, o Banco do Brasil, criou os Ministérios da Marinha e da Guerra e Estrangeiros, o da Fazenda e Interior, foi instalados outros órgãos políticos, né, que é para ajudar na administração aí da coroa portuguesa, no que então seria a sede do governo português agora no Brasil, né, enfim, entre outras coisas. Junto com todo esse movimento de modernização aí, nós tivemos a Missão Artística Francesa, que tinha como projeto pintar as maravilhas que eles viam ali no Rio de Janeiro e no Brasil. Introduziram então o estilo neoclássico no Brasil, que estava iniciando, e foram encarregados por Dom João do funcionamento da recém-fundada Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios. Bom, desses da missão francesa, artística francesa, aí, o mais famoso deles foi o Jean-Baptiste Debré. Este cara, ele foi super importante na retratação do cotidiano das ruas do Rio de Janeiro, sobre o dia a dia da enorme população escrava da cidade. Então, a maioria das imagens que nós temos no dia a dia hoje para serem estudadas sobre a escravidão no Brasil, elas eram de Jean-Baptiste Debré. Ele viveu aqui no Brasil de 1816 a 1831 e produziu em 3 volumes aí, ó, Viagem Pitoresca e Histórica ao Brasil. No primeiro tema foi os indígenas, no segundo o trabalho escravo feito pelos africanos e no terceiro política e religião. Então esse cara deixou uma gama muito grande para os brasileiros aí de obras de arte, de fontes históricas mais precisamente para ser estudado hoje, para ser comparado, para estar analisando, para ver como que era o dia a dia dessas pessoas, tá? Aí tem algumas imagens que falam para você analisar. Analise algumas imagens de Debré retratando o cotidiano dos escravizados no Rio de Janeiro nos anos iniciais do século XIX. Aqui nós temos vendedores de pássaros negros. Aqui nós temos uma família brasileira no Rio de Janeiro, no caso uma família, e à mesa, almoçando ou jantando que seja, com os seus domesticados escravos, os filhos de alguns, inclusive uma senhora alimentando um dos filhos dos escravizados. Aqui nós temos execução de pena no Pelourinho, que é aqui algumas pessoas trabalhando, alguns escravos trabalhando, o outro aqui fazendo a palmatória na mão de algum por alguma coisa que ele com certeza deve ter feito errado. Aqui uma escrava, provavelmente ama de leite, né? Porque você vê que a criança está pintada branquinha e ela é negra. E aqui nós temos escravizados, né, os negros no tronco, apanhando. E aqui nós temos um jeito que eles amarravam os escravos na senzala, né? Ou era pelos braços ou era pelos pés, desse jeito terrível. E muitas das vezes também como castigo, eram amarrados pelo pescoço. Então vamos lá. Com base na análise das imagens, descreva como era o cotidiano dos africanos que foram escravizados e que viviam no Rio de Janeiro.
Aí eu coloquei bem resumido aí, ó. Existiam escravos que trabalhavam no campo, nas residências e nas cidades. A violência era algo rotineiro na vida deles. Aí você pode descrever quais os tipos de violência que eles sofriam, beleza? E nós temos aqui, ó, Nicolas e seu filho Félix pintaram muitas paisagens na cidade do Rio de Janeiro no começo do século XIX. Analise as que foram selecionadas. Aí nós temos essa aqui, vista do Rio de Janeiro. Ali você vê a cidade e aqui uma vista aqui do mar e algumas pessoas avistando ali. Aqui aparentemente parece um escravizado sendo castigado e outras pessoas olhando para isso. E aqui nós temos praia e igreja da Glória retratados nessa imagem também, construção colonial muito bonita. Número 2. Com base nas imagens acima, descreva como era a cidade do Rio de Janeiro no começo do século XX e compare com o cotidiano do século XXI, nossa época. Eu não fiz esse comparativo, mas eu vou comentar com vocês. Nas imagens, nota-se uma natureza exuberante, com casas no estilo colonial, porém no início do século XX, a cidade do Rio de Janeiro enfrentava sérios problemas sociais. Epidemias de doenças como a febre amarela assolavam os cortiços imundos da região central. Com a chegada da família real, a cidade passou por uma modernização, abrindo novas ruas e construindo novas casas com grandes jardins e quintais. Depois, com a chegada da República, houve uma nova modernização do centro do Rio de Janeiro. Inclusive, com a revolta da vacina, você deve lembrar que o motivo de ter implantado a vacinação obrigatória foi levar essas pessoas, tirar essas pessoas que viviam em cortiços no centro da cidade, demoliam esses cortiços e as pessoas que viviam ali foram para os morros. Então foi o início das grandes favelas no Brasil, essa modernização do centro. E a partir de então, as cidades passaram a ficar bem mais alargadas, e fora que na época da República eles quiseram retirar assim, aquele contexto colonial e instalar prédios novos, prédios com um pouco mais modernos, né? Criar cidades com ruas bem largas e bem modernas. Criar aí um centro bem moderno para elevar aí o nível da República. E hoje, no dia a dia das pessoas, muitos desses prédios ainda permanecem ali no centro do Rio de Janeiro, que servem de museus e visitas aí para o turismo, e o dia a dia das pessoas é comum, igual em outras cidades grandes, né? A correria do dia a dia. Então, você pode escrever o seu textinho da forma que você achar melhor. E é isso, chegamos ao fim da semana 4. Se Deus quiser, essa semana ainda eu postarei a semana 5, tá? Grande abraço, até a próxima.